Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu me chamo Babalaô Ifatoki e hoje vamos trazer um assunto muito interessante: a influência dos espíritos sobre o mundo material. Será que isso é possível? Quais os exemplos que nós podemos citar a respeito disso? Como é que a gente pode trazer esse assunto à tona e provar que isso é verdade? Bom, para essas e outras dúvidas é logo depois da nossa vinheta. Não se esqueça, se você está me vendo pela primeira vez, assiste o nosso conteúdo, deixe o seu like se você gostar. Se você já me conhece, sabe que a gente sempre vai trazer conteúdo que vai engrandecer você nesse caminho na busca da espiritualidade. Já deixa de antemão o seu like. Se você já não segue a gente, clica aí também para seguir, clica na sinetinha para você receber todo o informativo que a gente vai trazer para vocês nessa nova caminhada que a gente está buscando no melhor entendimento. Eu vou aqui, volto já, é logo depois da nossa vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado por vocês continuarem aqui conosco. E agora a gente vai abordar esse assunto: qual é a influência dos espíritos sobre a gente aqui na Terra. Primeiro ponto que vocês têm que entender: nós somos criaturas incorporadas, nós estamos presos nesse corpo físico por opção, ou seja, quando a gente morreu, a gente passou por determinados lugares, determinadas experiências e fomos julgados lá em cima e tivemos que voltar para aqui. E aí você vai me perguntar: mas sim, o que é que tem a ver eu estar aqui neste mundo? Você já se perguntou quanta gente fica se arguindo o tempo inteiro? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual o fundamento de eu estar aqui nessa terra? Bom, se a gente voltou por algum motivo, voltou para resolver alguma pendência com algum parente da gente. Talvez você se pergunte porque você não consegue lidar muito bem com seus parentes, com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu irmão. Isso, a espiritualidade é muito sábia nessa solução desses problemas, ou seja, você vai ser obrigado a reviver novamente com essa pessoa, a fim de que você consiga se equilibrar com ela, a fim de que você consiga interagir com essa pessoa de forma harmônica, para que você entenda que o caminho da espiritualidade é buscar sempre a sua evolução. E bom, eu vou responder uma pergunta quando eu comecei a falar com os mais antigos, que eu ia ter uma abordagem diferente quando a gente voltasse a gravar vídeos, porque que eu explicaria de uma forma muito mais simples a espiritualidade, né, de forma técnica, para que você pudesse entender. Bom, Kardec conseguiu fazer isso com muita facilidade, só que nesse caminho de buscar essa verdade, Kardec pecou em algumas coisas. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que é muito mais difícil para a população africana, do continente africano, evoluir como espírito, porque eles não tinham a base intelectual filosófica que o europeu tinha. Só que Kardec nunca foi na África, Kardec nunca pesquisou as religiões de cunho africano, e ele errou, e errou feio, né, nessa pontuação que ele teve. Ele se baseou simplesmente no aparato científico que ele tinha. Quem não sabe, Kardec foi professor, foi acadêmico, estudante, formando, né, e depois ele começou a ensinar, a lecionar. E quando ele recebe a incumbência de estudar o Espiritismo e levar como instrumento dos espíritos de luz maiores informações. Só que no começo ele teve essa opinião baseado na ciência. Só que ele esqueceu que antes dele nascer, desde que o mundo era mundo, já existia a sociedade Obone, já existia o culto de Fá, já existia o culto de Orixá, já existia o culto à espiritualidade, à natureza e à terra que os africanos já faziam. Daí vem essa questão de um dos pontos que ele acerta, que todos nós, seres humanos, somos médiuns de alguma forma. E eu posso provar isso para você. Agora você está se perguntando: peraí, mas eu sou Ogã, eu sou Eked, e como é que eu sou médium? A grande questão é que quando a gente fala de mediunidade, todo mundo só pensa em incorporação, e a mediunidade, ela não se baseia só em incorporar. Vamos lá. Se você tem um sonho de revelação, isso também é mediunidade, mas isso não quer dizer que você incorpore, seja orixá ou um guia de luz, um espírito de luz. Você não frequenta nem centro espírita, nem candomblé, nem nenhuma religião. Você se julga ateu, porém você não é à toa. Mas você tem sonhos de revelação. Eu conheci pessoas que estavam em uma viagem comigo, estávamos voando de um avião voltando da Argentina para o Brasil,
e tivemos uma turbulência, e essa pessoa que eu via conversando julgava-se ser ateu. E durante a turbulência, né, ela pegou na minha mão, começou a gritar, eu fiz, pelo amor de Deus, você que é religioso, fala alguma coisa. Eu digo, mas peraí, naquele momento, todo nervoso, eu fiz, tenha calma que tudo vai dar certo. Se fosse pra gente cair, já tinha caído. E quando a gente chegou em terra, eu olhei para a pessoa e falei assim, e você se julga ateu, mas você não é, atua. No momento de precipitação, no momento de nervosismo, você falou pelo amor de Deus. Ah, não, foi ato falho. Mas a gente sabe no fundo, de onde foi que a gente veio. Todos nós somos criaturas espirituais encarnadas, a gente tem que ter essa certeza. Logo, por que a gente sonha? Por que a gente tem déjà vu? Né? Que é o fenômeno de ver coisas adiantadas. Você está parado aqui e quando acontece aquilo que você viu lá atrás, você, eu já vi isso acontecer. Isso também é tipificado como mediunidade. Né? Tudo que acontece por nós, que é fora do normal, essa questão do sonho, de ver, de ouvir, de se arrepiar quando você entra em algum lugar que está carregado, ou de estar falando sobre um assunto, de repente você se arrepia sobre aquilo, isso também é mediunidade. Essas sensações só podem ser tidas por espíritos que estão encarnados, que nos levam também à questão dessa influência espiritual na Terra. Você acha que o ser humano, ele do nada ele pensou assim, eu vou criar um dispositivo que tenha 4 rodas e que possa levar a gente de um lugar para o outro, eu vou criar um avião do nada? Obviamente houve inspirações para que você, ser humano, pudesse ter determinada ideia. Os espíritos se comunicam com a gente o tempo inteiro. Existem pessoas que cometem crimes também, e obviamente pelo seu desejo e também pela presença de alguns espíritos que fazem que a pessoa execute determinada ação. É óbvio que às vezes a pessoa sabe disso, que as pessoas também não sabem disso. Vamos usar um exemplo aqui do Livro dos Médiuns, que conta-se uma história que aconteceu há muitos anos atrás, na Europa, precisamente na França, em uma determinada avenida. Existe um fenômeno que acontecia que as janelas sempre se quebravam, né? Se consertava, as janelas se quebravam, pedras batiam na janela e ficavam procurando quem era. E até que um dia, durante essas pesquisas de Kardec, ele foi até essa casa e fizeram uma reunião mediúnica, e lá se manifestou um determinado espírito que falou que ele utilizava as pedras que estavam no quintal, ele conseguia fazer esse fenômeno de pegar a pedra e arremessar, esse fenômeno espiritual que interagiu com o mundo material, ou seja, ele conseguia quebrar o vidro com pedras que ele catava no quintal. Então foi perguntado para ele como é que ele conseguia fazer aquilo, e ele revelou da seguinte forma: eu poderia dar pedradas em vocês, é isso que vocês querem, antes de vocês estarem me arguindo? Então Kardec disse, seria bom que a gente visse esse fenômeno acontecer. Ele falou que ele não podia, porque aquelas pessoas que estavam ali, apesar de ser austeros, né, eles eram pessoas joviais, e aquele espírito, de certa forma, acabou gostando deles, porque o evocou para que ele fosse lembrado. E ele também não poderia agredi-los, porque havia um mentor espiritual mais iluminado protegendo eles. Ele revela que ele estava utilizando a energia de uma criada da casa que não tinha a menor ideia que estava sendo utilizada como reator da energia daquele espírito. Fica aí para nós, né, só relembrar o que foi dito no vídeo passado. Nossas ações e atitudes podem corroborar com espíritos que façam as ações acontecerem. Por isso que os antigos falam para a gente que não é bom que a gente vá dormir e deixe a pia suja, porque alguns espíritos acabam se alimentando do resto daqueles alimentos que estão ali na pia. Isso faz todo sentido. Casas antigas que vão ser habitadas, que devem ser feitos alguns cuidados, porque havia moradores anteriores ali, pessoas que podem estar presos naquela casa, pessoas que podem estar presas naqueles locais, e não presas porque elas estão amarradas ali, porque elas fazem questão de estar ali, porque elas ainda acreditam que estão vivas, que aquele bem que pertenceu a ele em uma vida passada continua sendo dele em uma vida que ele fez a passagem, que ele desencarnou e continua ali. Por isso eu falo para vocês, todos nós somos médiuns, você acredite ou não. Quando você entra em algum lugar e você fica arrepiado, quando você sente uma sensação estranha, quando você não quer estar presente naquele lugar,
Você não precisa ter incorporado, mas o seu corpo sente, o seu eu sabe que tem alguma coisa estranha. Daí também vem a necessidade dos oráculos, porque nasceram os oráculos em qualquer lugar, em qualquer religião. O budista tem o oráculo dele, os judeus têm o oráculo dele, nós ifaístas temos nossos oráculos. Os médiuns, kardecistas, eles também funcionam como oráculos. Os médiuns videntes, às vezes você vai em uma sessão espírita e trazem um recado para você que aquele lugar que você está morando, você precisa fazer tal coisa, agradar aquele espírito para que ele saia dali, ou ofertar orações para aquele espírito não esteja ali atormentando, ou para os seus entes queridos. Bom, pessoas, isso foi só um dos exemplos que eu trouxe para vocês, como é essa participação dos espíritos na nossa vida. Por que é necessário que a gente sempre consulte a espiritualidade para saber o que é que está acontecendo, por que a gente está tendo perdas, e esses espíritos eles podem sim influir na nossa perda financeira, nos objetos que estão ao nosso redor, e é óbvio que cada religião vai tratar isso de uma forma diferente, cada religião vai tratar isso com um fenômeno diferente, porém com o mesmo fim. Vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem problema com o ebé, um casal que moram juntas e ambos têm que cuidar de ebé orum, e do seu ebé ayê, dos seus filhos que estão na terra e dos seus parentes que estão no céu. Geralmente essas pessoas que têm esse problema, elas começam a discutir entre si e os objetos de casa começam a quebrar, os eletrônicos começam a apresentar defeito, são lâmpadas que estouram, são objetos que queimam do nada. E como é que eu sei disso? Aí você precisa consultar um sacerdote, seja lá da religião do qual você acredite, ou a religião da qual você tenha mais afinidade, para saber. O budista, ele vai falar que esse fenômeno, por exemplo, o budista indiano vai dizer que isso é um problema com os Mars, as pessoas que são nascidas no mês de março, dentro de uma data específica, que precisam fazer um tratamento espiritual, que é muito parecido com o tratamento que existe para ebé dentro do culto tradicional. Para os kardecistas, você vai precisar orar para aqueles espíritos infantis que estão naquela casa, ou fazer determinado rito, baseado na crença de cada um. Bom, eu espero ter provado a vocês por A mais B que essa influência, seja lá na ciência, no dia a dia, nos ideais que cada pessoa tem, cada ideia que a pessoa tem, um espírito acaba influindo, ou seja, até mesmo naquela informação de dizer não vá para tal lugar, não passe por esse caminho hoje que vai acontecer alguma coisa, que é o que a gente chama de livramento. Aqueles 5 minutos que você perde procurando a sua chave, a chave presa no código da sua calça ou dentro da sua bolsa, e você está ali 5 minutos procurando, depois você se toca que aquilo está com você. E aqueles 5 minutos que você ficou a mais dentro de casa impediu que você pegasse o ônibus que teria um assalto ou um acidente. Quem aqui nunca passou por isso? Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham entendido essa influência sobre os espíritos da nossa vida e quais são as precauções que a gente deve tomar, por que a gente deve consultar, por que a gente deve sempre procurar saber o que é que está ao nosso redor. Porque nem todo mundo é um médium que pode ver e explicar o que está acontecendo, e na maioria das vezes a mediunidade da gente é só pressentir e a gente precisa de outra pessoa para trazer à luz aquele assunto do que está acontecendo. Mais uma vez, eu só posso agradecer a vocês, a sua presença, a sua audiência, por ser essa pessoa maravilhosa, e até o nosso próximo vídeo.